Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Boa noite! Tudo bem com vocês? Olha só, já declarou essa noite? Se não declarou, agora é a oportunidade. Eu declaro na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, que Ele conduza esse programa, que Ele conduza você, ouvinte, que está aí ligadinho junto com a gente, na 102.1. Eu sou a Vivi Fernandes, nós começamos agora o programa Carta da Virada. Falei para vocês que hoje eu estaria aqui e olha só, hoje nós estamos com uma convidada super mega especial. E roda a vinheta. Agora na Carta da Virada, pessoas em destaques. Conheça protagonistas de fé em ação. Olha só, meu povo, hoje a nossa convidada especial é a Thaís Lima. Vocês vão conhecer um pouquinho dela. Ela é casada há mais de 15 anos, mãe de 2 meninos, comunicadora, advogada, empresária, escritora, palestrante. Atua há mais de 16 anos em um dos segmentos mais tradicionais do mercado. Sabe qual é? Advocacia, com resultados multimilionários nos inúmeros processos judiciais que atuou, além de diversas negociações no mais diferente business e com mais distintas personalidades, gente. Desde o início da sua jornada, ainda muito jovem, conquistou de forma muito rápida a confiança de renomados advogados e grandes clientes. E pode perceber que não basta conhecimento técnico ou experiência, é necessária a construção de um posicionamento coerente com o seu mercado e a credibilidade que busca alcançar. Aliado à conexão genuína com as pessoas, pois é o verdadeiro caminho para gerar resultados poderosos em todas as áreas da sua vida. Criadora do método CPR, Conexões Poderosas de Resultado, já transformou a vida de centenas de alunos que aprenderam posicionamento efetivo para desenvolver relacionamentos que geram resultados. Com muitas palmas eu recebo a Thaís Lima. Boa noite, minha amada. Boa noite. Nossa, que honra estar aqui com você. Quero primeiramente agradecer o convite, a Viviane, de estar aqui, né, nessa rádio. E que convite maravilhoso. Eu espero poder contribuir aí com seus ouvintes, com todo mundo que já te acompanha e abençoar a vida dessas pessoas também. Amém, amém. Olha, eu com muita satisfação tenho você aqui no nosso programa. Obrigado por você ter aceitado. E eu quero que as pessoas conheçam um pouquinho da Thaís. Gente, vocês não têm noção o que aconteceu com essa mulher o ano passado. Vou deixar ela falar um pouquinho aqui. O ano passado eu acabei me posicionando ali na linha de frente da política, né? Eu fui candidata a vereadora por São Paulo. Uau! E depois de mais de 15 anos passando nos bastidores da política, né? Como advogada, desde que eu me formei e peguei minha carteirinha da ordem, eu atuei nos bastidores da política como advogada de diferentes candidatos, né? Candidata a prefeita, a governador, candidata a presidente da República com Pablo Marçal em 2022. E quando foi em 2024, eu recebi o desafio de sair dos bastidores e me posicionar lá na linha de frente. Mas me conta uma coisa, mas não era normal você já trabalhar com isso e sair como candidata? Pois é, o que eu costumo dizer, né? É completamente diferente. Você estar nos bastidores defendendo os interesses de alguém é muito diferente de quando você se torna o interesse.
E isso muda completamente, assim, a sua percepção da realidade. Depois da experiência que eu vivi, eu comecei a falar para as pessoas, olha, se eu posso dar algum conselho para você que quer crescer emocionalmente, para você que quer aprender a entender sobre pessoas, seja candidato uma vez na vida. E eu sei que você também já foi, né? Você concorda comigo que a nossa visão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre gestão emocional, né? Todo mundo estuda hoje sobre gestão emocional e acredito que sim, é muito importante. Mas você passar por uma candidatura como candidato, você passa por uma verdadeira escola de gestão emocional e você cresce 10 anos ali nos poucos dias de campanha que a gente tem. Exatamente, foi em 2022, eu saí como candidata a deputada estadual, junto também na equipe do Pablo Marçal, e foi uma experiência que eu jamais imaginava passar, e foi bem satisfatória. E uma coisa que tem em comum, que eu gostaria até de comentar sobre isso, que você que está chegando agora na rádio, na 102.1, nós estamos com o programa Carta da Virada, estamos com a convidada Thaís, e você que quer conhecer um pouquinho mais nas redes sociais, Viviane Fernandes 0. Uma coisa em comum, Thaís, que é assim, eu sou cristã, você também. Sim. Ué, como é que funciona cristã com política? As pessoas não falam que não pode misturar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que a gente já cresceu muito em entendimento em relação a isso, né? Porque a falta de conhecimento faz as pessoas perecerem. E a falta de conhecimento da política fez com que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. Exatamente. E quando a gente não conhece algo, a gente é facilmente dominado. A falta de conhecimento faz você ser dominado. A falta de conhecimento faz com que as pessoas elas se tornem temerosas com muita facilidade. E isso tudo acontece na política. A política, ela eu costumo dizer que a política ela é uma ferramenta. Mais uma ferramenta para organização da nossa sociedade. É a única? Não. Mas é uma das mais poderosas. Por quê? Porque um político, um político que ocupa um cargo, por exemplo, do Poder Executivo, ele tem a caneta na mão. Ele tem a máquina pública nas mãos dele, ele tem o dinheiro, todo o dinheiro que vem dos impostos, que vem das taxas, ele está nas mãos desse líder do Executivo. E ele traz toda a governança para aquele lugar. Então, assim, quando a gente deixa de ter entendimento, deixa de ter conhecimento sobre isso, a gente só se deixa levar. E quando você se deixa levar, você vai ter um governo que muitas vezes não é o que você gostaria. Então, assim, eu vejo assim, a gente não pode fugir disso. A gente precisa ter entendimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode confiar que a solução da vida e da nossa vida está na política. Porque não está. E eu falo isso porque, assim, nós estamos vivendo nos últimos dias. Exatamente. E a cada dia que se passa, a gente vê isso de forma muito mais nítida. E eu tenho falado um pouco sobre isso nas minhas redes sociais. A gente tem feito lives semanais sobre o Apocalipse, especificamente sobre o Apocalipse, porque desde o final do ano passado eu senti uma urgência muito grande no meu coração para falar sobre isso, sabe? Me vem assim uma urgência e de pensar que existem muitas pessoas que estão dormindo, que estão assim preocupadas com o time de futebol da política. Porque... E é assim que acontece, né? A política, as pessoas ficam tão apaixonadas que elas brigam entre si, elas são capazes de fazerem atos que fora desse cenário talvez elas não fariam. Brigando ali pela pessoa de forma apaixonada, sendo que essa forma apaixonada a gente tem que ser por Jesus e não por seres humanos. E não por pessoas que vão ocupar cargos políticos que hoje existem e amanhã não vão existir mais. Não, e sem contar que essas paixões, elas são muito duvidosas em muitos momentos, né? Com certeza. Então, assim, e a falta do conhecimento... Exatamente, por exemplo, para se formar advogado, você vai defender alguém, você precisa saber dos direitos. Com certeza. Exatamente a mesma coisa na política. Como você não sabe do seu direito como cidadão, porque você nunca quer saber. Você acha que é coisa difícil, que é coisa que dá problema, que dá briga. Só que nós, como cristãos, que temos uma integridade, não somos perfeitos, mas a gente consegue, a gente procura ter o zelo da palavra, o zelo na nossa vida. Por que não a gente não influenciar outras pessoas na política com a nossa conduta? Porque sempre temos que ser somente influenciados. Né? Essa é uma forma muito de que
Nós temos que abrir esses olhos para poder enxergar de uma forma diferente, que é possível sim a nossa participação. Não somente estar lá sentado numa cadeira, mas apoiando aquelas pessoas que você definitivamente vê, não só por paixão, mas com uma razão, né? Sim. Exatamente Com sobre isso. certeza. E o que você falou exatamente do Apocalipse, num contexto geral, até mesmo da palavra, tem muitas pessoas dormindo. Sim. E falo que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Muita gente dormindo, pensando, o inimigo coloca no nosso coração, no coração das pessoas, como se a gente fosse ver para sempre. Como se a vinda de Cristo não fosse real, como se as coisas não fossem acontecer, e tá tão acostumado com tanta desgraça que você liga a televisão, você só vê isso, você só escuta isso. Então se tornou um costume de, é normal, é normal, ou vai piorar, ou vai melhorar. Não, governo de fulano vai melhorar. Sim. Governo de ciclano vai melhorar. E aí Esquece do governo da nossa vida. A esperança vai sendo depositada nas mãos de outras pessoas. Por quê? Nós, enquanto povo brasileiro, nós temos uma história que carrega a falta de paternidade. Então, assim, cada nação tem uma cultura que vem ali da forma como aquela nação surgiu. Então, assim, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente é um povo que, historicamente, nós temos ausência de paternidade. Como assim ausência de paternidade? Olha só quantas índias foram violentadas, quantas mulheres foram grávidas e não tiveram a presença dos pais. E, assim, até hoje é assim. Hoje existe um dado que mais de 50% dos lares brasileiros, eles são governados, eles são conduzidos e sustentados por mulheres. Cadê os homens? Então, isso existe assim no inconsciente coletivo brasileiro de ausência de paternidade. É por isso que, de forma geral, a população anseia por um presidente que seja como um pai. Durante a caminhada que a gente fez nas campanhas, né, eu acompanhei bastante o Pablo enquanto candidato a prefeito. E eu ouvia muito, era muito comum as pessoas falarem, ele não é um candidato, ele é um pai. As pessoas desejam por um pai, sabe? Assim, elas desejam. E quando você deseja por um pai, você está desejando alguém para governar a sua vida. Porque você tem a imagem de um pai como se você fosse criança. Eu preciso de um pai por quê? Porque eu não tive alguém para me dar direção, eu não tive alguém para poder abrir o caminho, para poder me empurrar para a vida. Só que o governo político, o que ele deve fazer é ensinar cada um a governar a própria vida. Exatamente. O verdadeiro governo é aquele que capacita cada cidadão para ele governar a própria vida. E o que o governo vai fazer? Ele vai gerir a coisa pública para que nada te atrapalhe a você governar a sua própria vida. Porque é impossível que qualquer político governe a vida dos cidadãos. Não tem como fazer isso. Fica até fácil, né? E aí, o que acontece? Vem um político com um populismo, né? E oferece picanha, oferece um monte de coisa. As pessoas acreditam, por quê? Porque um pai, ele vai oferecer picanha para o filho. Não vai deixar faltar o pão na mesa. Não vai deixar faltar o pão na mesa, não vai deixar faltar o circo, o futebol. Só que, na realidade, quando a gente vê, nenhum governo consegue sustentar isso. Não tem como. Então, os nossos olhos, quando a gente olha para a política, a gente tem que olhar para a política como uma ferramenta. Eu preciso de um governo que não atrapalhe. Que não atrapalhe o quê? Que não atrapalhe a família, que não venha destruir as bases da nossa sociedade. E o que a gente tem visto é que os governos, eles querem destruir a base da sociedade para que a sociedade se torne fraca, cada vez mais fraca, porque mais fraca eu consigo controlar. E por que eu preciso disso? Porque o governo do anticristo, ele precisa de pessoas fracas para que não haja resistência, para que elas sejam facilmente manipuladas, para que o governo do anticristo seja implantado. Então, quando a gente olha para a política, a gente tem que olhar que o anticristo, ele vai governar politicamente. Jesus, no milênio, ele vai governar politicamente. Então, é óbvio que a política, ela é uma ferramenta poderosa e ela é, sim, utilizada para que o governo humano possibilite que o governo do anticristo se estabeleça. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, a grande elite ou a maior parte da população, ela está aliada com essa agenda, a agenda do anticristo.
Entende? Então, assim, a igreja não pode permitir que isso aconteça. Por quê? Porque vai ser ainda mais difícil. A Bíblia ela já fala sobre os eventos que nós teremos. Eventos políticos, eventos sociais, eventos que envolvem a natureza, né? Cataclismas, nós vamos viver tudo isso, está tudo relatado em Apocalipse. E tem muita coisa que já estamos vivendo, Sim, né? já estamos vivendo. As Inclusive, profecias. isso é uma das questões que muitas pessoas questionam assim. Ah, guerra sempre teve. Fome também. Alguns eventos da natureza que são assim, meu Deus, né? Também a gente sempre teve. Por isso que eu comentei o fato de o inimigo colocar como se Jesus não fosse voltar, Exato. como se a gente fosse viver eternamente. Como se fosse assim, nossa, eu ouço essa história desde que eu era criança. Não aconteceu até hoje, será Por que vai acontecer na minha agora? vez? Só que a gente tem que pensar o seguinte. Tudo que Jesus disse, né? Jesus disse o que lá em Mateus 24 fala. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando vai acontecer todas essas coisas? E Jesus, antes de falar, ele fala assim, cuidado, para que ninguém vos engane. E ele fala isso mais de uma vez. Porque muitos virão e dirão, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Eu tô aqui, e a gente eu tô já ali. viu isso acontecer. Só que existe algo que nunca aconteceu antes desde o dilúvio. O dilúvio foi um evento que aconteceu antes de Jesus e que foi mundial, envolveu o mundo todo. Mas desde Jesus não tivemos nenhum fato que foi em escala mundial. Então, quando Jesus fala que haveria guerra, que haveria fome, que o amor de muitos se esfriaria, tudo isso é numa escala mundial. E quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, embora tenham esses nomes, elas não foram de fato mundiais, porque vários países não se envolveram diretamente nessas guerras. Só que agora a gente está caminhando para eventos em escala mundial, principalmente depois da pandemia. A pandemia foi um evento em escala mundial. E tamanha o seu impacto na nossa sociedade que a gente teve todos os países conversando entre si para estabelecer uma governança mundial, que é exatamente o que o anticristo vai fazer. Então, houve já um ensaio. Esse ensaio foi feito porque no governo do anticristo não é possível que haja nacionalismo, não é possível que haja cada país querendo defender o seu próprio território, porque o governo do anticristo vai ser um governo mundial. E para que eu aceite que um governo desse nível invada as minhas soberanias, invada as minhas leis, né, territoriais, eu preciso ter algum problema de nível mundial, tal qual nós tivemos, por exemplo, na pandemia, que as pessoas elas abriram mão de certas questões nacionais e do seu próprio território para aceitar as diretrizes mundiais. Então a gente está caminhando para isso. E se eu tenho um governo local que está completamente aliado com essa governança mundial, com a agenda internacional, vai ser muito mais difícil para essa população local. Então nós precisamos sim olhar para a política, entender, não permitir que qualquer pessoa esteja nos postos de governança, mas sempre a nossa confiança tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. Inclusive, que nem você comentou, né? Você está falando muito sobre isso no seu Instagram. Você faz live aos domingos, que inclusive eu já participei quando eu estou indo pro culto. Sim. Eu ligo lá, então você está fazendo a live. Qual que é o seu Instagram? Como é que a pessoa pode estar participando? Você está fazendo algum grupo de estudo? Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Pode falar sua rede social, para quem se interessou sobre esse assunto, conseguir querer te acompanhar. Como é que as pessoas vão te achar? É @Thaise Dias Lima. THAISE Dias Lima. E o nosso objetivo é desmistificar essa questão que muitas pessoas, eu morro de medo. Não é para ter medo. Na verdade, o conhecimento ele liberta e faz com que você esteja preparado para que você não caia em mentiras, para que você não seja enganado. E a gente precisa ter a consciência. Eu não preciso ter medo. Eu preciso confiar no Senhor, que vai ser como nos dias de Noé. Eu preciso confiar em Deus e Ele tá vindo me buscar. Então isso é motivo de alegria. Porque até ele mesmo dia que vão estar se casando, vão estar bebendo, vão estar comendo, vai ser um dia comum. Só que ninguém sabe o dia. Então é como um ladrão. A gente fica esperando. A gente tem que ficar atento, alerta. Nossa vida, como está a nossa vida espiritual? É uma coisa que eu tenho falado muito aqui.
examina a si mesmo, é difícil você olhar para dentro de si. Mas quando você deixa essa oportunidade de você se examinar, você pode estar ainda com alguns requisitos que você pode ser barrado no baile. Eu falo brincando, gente, já pensou você passar uma vida cristã e de repente você descobrir que você não olhou para si, você só estava olhando para o mundo. É só olhar para as 10 virgens lá, gente, 5 ficaram de fora da festa. E aí chega lá no dia, o Senhor fala assim: afasta de mim que eu não te conheço. Gente, ser barrada no baile nos últimos momentos não dá, porque não vai ter segunda chance. Se você acredita nisso, o Evangelho ensina que não vai ter segunda chance. Então que a gente possa estar atento à palavra do Senhor. E não somente isso, olha para dentro de você, que a gente possa se examinar todos os dias. E todos os dias nós sermos melhores. Isso é uma verdade. Buscar dentro do Senhor o que a gente possa estar melhorando a cada dia. E olha só, passou muito, já estamos chegando para o final, passou muito rápido essa conversa que eu tive aqui com a Thaís. Rápido. Passa de novo, Thaís, qual que é o seu Instagram? @Thaís Dias Lima, todo domingo às 7 horas da manhã. A gente tem lá mais tempo para poder falar, a gente está trazendo vários assuntos sobre Apocalipse, para que você tenha realmente conhecimento em profundidade. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada. Espero que você volte mais vezes, a gente vai conversando. certeza. Você que está aqui na Carta da Virada com a Vivi Fernandes, muito obrigado pela sua audiência. Quinta-feira, na semana que vem, quarta e quinta-feira, hein? 19 horas e 35 minutos, nós estaremos aqui com a Carta da Virada, que virou a minha vida, vai virar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.